E durante todo o mês de agosto, nós vamos exibir aqui no programa Em Tuas Mãos o quadro Minha Família, Minha Base especial com a família de alguns diáconos permanentes que fazem parte da nossa arquidiocese. Nesse primeiro domingo, nós vamos conhecer o testemunho da família do diácono Giovanni Batista. Seguir qualquer vocação requer muita dedicação. Significa abdicar de escolhas individuais para permanecer firme no caminho de serviço a Deus. O diácono Giovanni, que recebeu o primeiro grau do sacramento da ordem há 5 anos, é casado há 32 anos com Isaura, com quem tem 2 filhos, Samuel e Sara. Ele vem de uma família muito católica e dessa forma sempre participou assiduamente da vida na igreja. Ele relembra um pouco de sua trajetória com a Igreja de Cristo. Aquilo que a gente chama a primeira vocação minha era ao sacerdócio, né? Passei muito tempo que na minha cabeça eu não me imaginava sendo outra coisa senão padre, né? Aí quando chegou bem perto já de ir para o seminário, inclusive, para lá terminar os estudos e prosseguir, mas desisti, fui levar a vida normal, fui estudar, fui embora para Brasília e depois voltei exatamente porque meu pai adoeceu e como eu era o mais velho, vim para ajudar minha mãe a cuidar dos irmãos mais novos, né? Aí foi quando, logo aos 22 anos, me casei. Depois que me casei, passei aí um tempo afastado da igreja, já tinha passado um bom tempo, desde que fui para Brasília, que estava afastado da igreja. E quando me casei, era ela que me chamava para ir para a igreja, né? E eu já não tinha muito interesse. Aí chegou o tempo que a gente foi e fez o SCC, e aí voltou todo aquele interesse em participar das coisas da igreja. E aí nos engajamos de tal modo que chegou e o plano de Deus não, como diz Romanos 11:29, o chamado de Deus é irrevogável, né? Era para ser mesmo, não aquilo que eu no primeiro momento pensei, mas era a mesma coisa, só que num testemunho ainda mais necessário para o nosso tempo. De um homem, pai de família e que mesmo assim descobre que é possível se dedicar à família que Deus lhe concedeu criar e também se dedicar à família e à igreja. O diácono conta também como o apoio de sua família é de extrema importância para que ele permaneça nesse caminho de serviço a Deus através do diaconato permanente. O desafio, a gente não pode criar ilusão e dizer ou pensar que é fácil, né? A gente realmente tem que se desdobrar em ser criativo, em otimizar o tempo. E muitas vezes a gente ainda não consegue, ainda tem umas coisas que ficam tanto quanto apertadas, tem outras que a gente não consegue fazer tudo aquilo que tinha programado, porque sobra atividades e falta tempo. Mas a gente vai fazendo um malabarismo aqui e ali, vai conseguindo, graças ao fato deles compreenderem e de Isaura ajudar muito, né? E de ser essa segurança de que mesmo estando ausente, mesmo estando na missão, eu sei que tudo aqui está correndo bem e isto é uma garantia e que fortalece o nosso caminhar na missão. Ele relata ainda quais as formas que sua família vem dando esse apoio para que ele siga nessa missão. Eu creio que principalmente rezando, né, por mim, pela missão, como eu já falei anteriormente, compreendendo que essa missão a que eu me dedico é buscando, através do anúncio do Evangelho, levando Deus às pessoas através de sua palavra, transformar esse mundo num mundo melhor para ele e para os filhos deles que já começaram a chegar. Mas para seguir nessa missão do diaconato permanente, é necessário que se tenha um comum acordo entre o casal, com uma carta escrita pela esposa permitindo que ele realize esse serviço. Isaura conta como foi esse processo até que ele se tornasse diácono. Na verdade, ele não precisou falar, assim, no início, porque a gente via nas pregações dele, para onde a gente andava, no SCC, as pessoas já diziam, você é um diácono, pronto. E eu via isso nele. Mas quando chegou o momento, né, todos sabem que a mulher tem que escrever uma carta, tem que permitir. Aí foi a hora que ele chegou, e aí como é? Você aceita mesmo? Eu estou na escola, chegou o momento de ir para a escola e você assina a carta.
Eu digo assino sim. E ao mesmo tempo eu fiquei muito preocupada, porque eu sabia que ele ia se ausentar mais ainda, porque mesmo antes dele ser diácono, ele já era muito dedicado à igreja. Ele andava já essa arquidiocese toda, né? Fiquei preocupada, os meninos ainda eram menores, né? Mais imaturos, mas eu segurando a barra, sendo suporte em casa para que ele possa sair e chegar, encontrá-los em paz e na paz. Por mais que tivesse toda essa preocupação, Isaura teve a compreensão necessária para entender que esse serviço era por uma causa muito maior. Desde então, ela o ajuda como pode nessa missão, tendo todo o cuidado com seus paramentos litúrgicos, conferindo a mala de viagem, todos os materiais necessários e também no suporte em casa. Às vezes a gente até se queixa, né, um pouco, porque da ausência dele, às vezes tem um aniversário, tem uma coisa que ele não pode. A gente se queixa a falta da presença dele, mas sabemos que ele está em oração e ao mesmo tempo entendemos a missão que é dele. Eu acompanho muito ele, mas entendendo que a missão é dele. A minha missão é ser suporte em casa. Para os filhos, esse serviço desempenhado pelo pai é motivo de orgulho, por ele estar ajudando outras pessoas a conhecerem a palavra do Senhor, fortificando assim a fé delas. Sara, a filha mais nova, conta como vê essa missão realizada por ele. Eu vejo como algo muito significativo, principalmente para a igreja agora, né? Que ela precisa mesmo ir onde os fiéis estão, precisam ir, como ele vai todo final de semana para Olho d'Água, para muitos interiores onde antes a igreja não chegava. Então eu vejo como uma missão muito bonita de aproximar Deus às pessoas, né? De levar a palavra de Deus. Como quando ele se ordenou, eu lembro de postar uma foto, né, com a legenda de uma música do Shalom, né? Vai, resposta, vai. Diz ao homem que ele é amado, diz ao mundo que Cristo ressuscitou. Então eu vejo meu pai como essa resposta de Deus para esse povo tão sofrido, né? Que às vezes se sente um pouco abandonado, mas que Deus está ali, olhando por eles, mandando ali o seu missionário para falar de amor, falar de paz. Sara revela ainda como é para ela a experiência de ter um pai diácono. Sendo bem sincero, é uma honra, né, ter um pai assim, porque a gente vê que ele foi uma pessoa escolhida por Deus para essa missão, mas às vezes a gente sente falta, né? Mas o meu pai, ele é muito presente, porque hoje eu tenho 28 anos, sou professora, né, já trabalho, mas todos os dias ele me deixa no trabalho, até hoje, e busca sempre que possível. Então, essa proteção. Então, ele é um equilibrar de pratos, né? Mas ele nunca deixou nenhum prato cair, nem o daqui, nem da parte da igreja. Ele sempre está conseguindo equilibrar bem. O outro filho do diácono Giovanni, que se tornou pai recentemente, também fala sobre esse importante exemplo que tem, tanto da figura paterna, como a de servo do Senhor. É algo assim que eu admiro porque, como minha irmã falou, eu vivo num equilibrar de pratos que não é fácil você ter que dar conta da sua casa e também ter que dar assistência a tantas outras famílias nas comunidades que precisam também da palavra de Deus. Carla, que é nora do diácono Giovanni e recentemente se tornou mãe, dando à luz ao primeiro neto dele, relata com emoção como é fazer parte dessa família. Adentrar essa família foi uma reconstrução para mim. Eu me sinto muito abençoada. Ter conhecido seu Giovanni, Dona Isaura, através de Samuel, né? E a Sara também, que é uma ótima cunhada, é a madrinha do meu filho. Então, assim, a gente fala muito no esporte, que a gente vive muito esporte, que o exemplo arrasta. E para mim é isso aqui dentro, entendeu? O exemplo de comunidade, generosidade, solidariedade, amor deles dois, assim, mudou a minha vida. E isso, né, eu vendo o seu Giovanni ministrar, né, ele na missa, na celebração, que quando ele fecha os olhos, dá para sentir, assim, uma presença divina. Eu fico observando, né, isso. Então, assim, para mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi ter adentrado essa família e ter sido acolhida por eles também.
Por isso que eu me emociono tanto, porque realmente mudou a minha vida. E é sempre com essa união, compreensão e oração que eles mantêm uma base firme na família, fazendo com que Deus adentre cada vez mais no lar, levando paz e felicidade a todos eles.